Bíblia comigo, você foi convincente. 1 Samuel capítulo 26. Vamos continuar nesse espírito de total temor e devoção ao Senhor. Evite movimentações, você pode distrair alguém. Eu quero falar um pouco sobre a unção. João diz que todos nós, que todos os santos receberam a unção do Santo Jesus. Então todo cristão já recebeu unção, tem a própria unção de Jesus em si, através da pessoa do Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo, todos têm unção, mas nem todos sabem trabalhar e usufruem da unção. Unção é autoridade espiritual delegada. Entenda a unção como uma autoridade espiritual delegada. Eu quero te ensinar hoje no meio de você fluir melhor na unção que você carrega, despertar mais a unção que você recebeu. 1 Samuel capítulo 26, verso 9, eu quero ser bem rápido. Mas Davi respondeu a Abisai: quem levantaria a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Davi está falando aqui sobre Saul. Ele está dizendo que ele não pode tocar na vida de Saul porque ele tem uma autoridade, uma unção de Deus sobre ele. Olhando para a reação de Davi, nós aprendemos uma primeira coisa sobre a unção. A unção, ela é irrevogável. Saul aqui já está numa condição de desobediência a Deus. Saul aqui já foi profeticamente deposto do seu trono, mas Davi diz: eu não vou tocar nele, porque há uma unção sobre ele. Então a unção, uma vez entregue, ela é irrevogável. O que não quer dizer que aquele que é ungido por Deus não dará conta a Deus a respeito daquilo que faz com a unção. Nós percebemos, por exemplo, o profeta, o sacerdote, melhor dizendo, Eli. O sacerdote Eli, mesmo já vivendo uma transição onde o ministério dele estava caducando e iniciando o ministério de Samuel, porque Eli já não mais temia ao Senhor, já não mais estava com os ouvidos abertos para obedecer a Deus. Então Deus levanta o profeta Samuel. Mas mesmo Eli nessa condição, ele consegue ajudar Samuel a ouvir a Deus, consegue ajudar Samuel como responder a Deus quando Deus visita Samuel ali dentro do templo. Mas esse mesmo profeta Eli, sacerdote Eli, que nesse momento está ajudando a Samuel a ouvir a Deus, já estava com o seu ministério julgado. O juízo do Senhor já estava vindo sobre o seu ministério. Ou seja, ainda que alguém ungido, ainda que alguém debaixo de uma unção tenha frutos de poder, tenha frutos de experiência, será julgado pelo Senhor. Hoje nós vemos homens que carregam uma grande autoridade, por exemplo, para cura, e oram por cura, e milhares de pessoas são curadas instantaneamente. E alguns desses homens, nós percebemos que eles pecam contra o Senhor e contra o povo de Deus quando eles vendem a cura, quando eles barganham
aquilo que Jesus deu a essas pessoas de graça, quando eles levantam o nome deles ao invés do nome de Jesus, mas o nome de Jesus eles continuam curando, porque é o nome de Jesus que está curando, é a unção de Deus que está curando, mas todos eles terão que prestar conta diante do Senhor. Talvez alguns deles não ouçam, mesmo tendo tido frutos grandiosos em grande quantidade, milhares de pessoas salvas e curadas, talvez eles não ouçam do Senhor, servo bom e fiel. 2 Reis, capítulo 13, verso 21, ainda falando sobre a unção. 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas, então apavorados, olha isso aqui, jogaram um cadáver no túmulo de Eliseu, o grande profeta, no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Outra coisa sobre a unção, ela é tão irrevogável, uma vez que ela veste realmente o homem de Deus, ela impregna no corpo de tal maneira que até depois de morto, essa unção, esse poder ainda está ali. Eu acho incrível essa história. Alguém pega um morto e joga sobre o sepulcro de Eliseu, e imediatamente essa pessoa é curada, ressuscitada. E aí eu te faço uma pergunta: se depois de morto havia poder em Eliseu para ressuscitar um morto, imagina quando ele estava vivo. Imagina quanto poder havia sobre esse homem de Deus. E todo esse poder está em cada um de nós. Mas por que esse poder flui mais na vida de uns do que na vida de outros? Nós vamos aprender aqui hoje a maturidade. Todos têm a unção, mas nem todos sabem trabalhar com ela e podem ser revestidos por ela, podem ser vestidos por ela. Todo mundo pode ter um terno no guarda-roupa, mas não quer dizer que todos saibam vestir e que todos caibam dentro. Você pode ter um terno que não te cabe, ainda que ele seja seu. Uma vez dada, ela funciona a partir daquilo que você disse. Esse mesmo Eliseu, debaixo da unção de Deus, um determinado dia, alguns jovens estavam caçoando dele, zombando da careca dele, e Eliseu liberou uma palavra. Eliseu liberou uma palavra de maldição, e uma ursa veio e matou aqueles adolescentes, aqueles jovens. Esse mesmo Eliseu um dia amaldiçoou o seu servo Geazi, e ele ficou leproso. E aí eu te pergunto, olhando para Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer saber como Deus é, como Deus pensa, como Deus se move, Jesus é quem revela isso, com exatidão e perfeição. Olhando para Jesus, a própria palavra de Deus, esse é o modo operante de Deus. Você viu Jesus amaldiçoando pessoas para que elas ficassem leprosas, ou você viu Jesus curando pessoas de lepra? Você viu Jesus amaldiçoando um leproso ou curando 10 leprosos? Curando 10 leprosos. Mas viu, o profeta disse e aconteceu. Esse é o perigo da autoridade. Como eu disse, muita gente vai ter que dar conta diante de Deus com o que tem feito, com a unção, com a autoridade que recebeu do Senhor. Porque tudo aquilo que você recebe para servir a Deus e o propósito de Deus. Talvez Eliseu, que está lá na velha aliança,
e não tem uma compreensão clara sobre o caráter de Deus, como nós podemos ter em Jesus, receba misericórdia. Ele não tem um padrão, ele não tem a expressão exata do ser de Deus para construir o ministério dele a partir disso. Ele não tem a própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro dele. Como você sabe, os homens da velha aliança recebiam o Espírito Santo para realizar feitos. O Espírito vinha sobre eles, mas ninguém era habitação do Espírito Santo, porque ninguém era salvo, ninguém era nascido de novo. Se eles podiam ter o Espírito Santo dentro, então para que Cristo morreu? Para que a gente recebesse exatamente isso? Não faz sentido. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Quem nos guia a toda a verdade? O Espírito Santo. Eles estavam em um plano inferior ao nosso. Eles estavam em um plano inferior ao nosso, numa promessa inferior. E quem diz isso é o livro de Hebreus. Que nós estamos em promessas muito maiores, muito mais excelentes que a deles. Só que aquele que muito é dado, também muito lhe será cobrado. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Por quê? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vocês. Por quê? Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês têm visto, eles se arrependeriam, se entregariam. O que ele está dizendo? Você recebeu, ele está dizendo para essa cidade, você viu coisas que Sodoma e Gomorra não viu, e vocês não se arrependeram. Então nós estamos em um lugar de privilégio, mas aquele que muito é dado, muito será cobrado. Certamente haverá muito menos rigor para Eliseu e talvez nenhum. E para quem entendeu o que eu estou construindo, vai entender a afirmação que eu estou fazendo agora. Talvez nenhum rigor para Eliseu, mas todo rigor para aquele que conheceu a Cristo, a expressão exata do ser de Deus, e ainda ousa usar a autoridade que tem para amaldiçoar e ferir alguém. Então nós precisamos entender que receber o poder de Deus é muito bom, é delicioso. O nosso corpo se derrete, a gente sente, o coração parece que vai sair da boca, você chora, você grita, a gente cai. Mas o poder de Deus não é entretenimento. Nós precisamos ter um santo temor com o poder que temos recebido. Aleluia! Então Eliseu usou a palavra para amaldiçoar, e porque tinha autoridade como profeta, aconteceu. É mais ou menos, não sei se é um bom exemplo, mas vamos lá, vamos tentar. Ainda que um policial dê voz de prisão para alguém na rua, de maneira indevida, de maneira injusta, quantos sabem que naquele momento essa pessoa terá que ser algemada e injustamente levada para a delegacia? Porque aquele policial tem uma autoridade que foi dada a ele. Mas isso significa que esse policial, isso no contexto de uma sociedade justa, ok? Não será cobrado por aquilo que fez? Não. Se ele foi injusto, essa pessoa pode ser solta. Agora, se essa pessoa sofreu um atentado, se esse policial extrapolou no exercício da força e matou alguém, esse policial vai ser julgado e essa pessoa sofreu dano. Mas o que foi feito na hora foi feito em cima de uma autoridade que foi dada. Ajudou? 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. Então, muitos de vocês querem mais autoridade, querem que quando vocês tocarem numa pessoa, o que vocês estão dizendo aconteça. Com certeza todos vocês querem falar aos enfermos e eles serem curados. Com certeza todos vocês
vocês querem que aquilo que você fala sobre a sua casa, construa realidades, abençoe as pessoas. Todos vocês certamente querem isso. E alguns têm até orado, Deus me dá mais autoridade. Mas a pergunta é, qual é a natureza do seu coração? Deus pode te dar. Deus pode confiar mais autoridade a você. Porque quando Deus dá, Ele não dá apenas para você. A ideia é essa. Mas uma vez que Ele deu, para que você faça o bem, para que você cure, a mesma palavra também pode trazer o mal. O poder da vida e da morte está na sua língua. E é fato que todos vocês já estão vivendo realidades, fruto daquilo que vocês têm construído com aquilo que vocês falam. Mas eu gostaria muito que aquilo que eu falo não demorasse tanto tempo para acontecer, as coisas boas. Só que, como eu disse, não dá para escolher só as boas. Se Deus te dá mais autoridade, Ele te dá mais autoridade para tudo. Então, se Deus te dá autoridade para decreto, para você falar e as coisas acontecerem imediatamente, quando você falar errado, as coisas também vão acontecer imediatamente. Por isso, tanto esforço do Espírito em trabalhar o seu coração e a sua natureza. Por isso, tanto esforço do Espírito para que você não ande com o coração cheio de ressentimentos e amargura. Porque por mais que você foi salvo, se o seu coração tem amargura, ainda que o Espírito habite dentro de você, quem governa você é o diabo. Porque toda vez que você está diante de alguém que Deus quer abençoar, se você tem algo contra essa pessoa, o diabo puxa essa corda do ressentimento, da amargura que você tem, e você diz, não, eu não consigo abençoar essa pessoa. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo responder aquilo que eu tenho ressentimento, eu tenho coisas mal resolvidas na minha história com isso. E aí você, por mais que você tenha nascido de novo, você ainda não é livre para poder corresponder à vontade de Deus para tudo. A gente cantou aqui, eu amo essa parte dessa canção. Não há mais tempo para perder com ressentimentos. Não há mesmo. Não há mesmo. Quanto você está perdendo, guardando ressentimentos, quantas oportunidades de ser usado por Deus, de cooperar com Deus, quantas oportunidades de sentir o amor de Deus você está perdendo. Porque o ressentimento não vai dar à luz nada bom. Ele não vai trazer bondade, amor de Deus, ele vai trazer medo, vergonha. Timóteo 5, verso 22, a gente vê a preocupação de Paulo. Ele diz, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente. Impor as mãos é um reconhecimento de autoridade, é delegar autoridade para alguém. Não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém. Então a gente vê o temor de Paulo. Por quê? Isso é tão sério? Porque ele sabe que uma vez que alguém recebeu autoridade delegada sobre pessoas, quando essa pessoa tomba, ela tomba sobre os outros. Quando ela fala tendo o coração das pessoas. Como eu disse, quanto mais é dado, muito mais é cobrado. E alguns de vocês anseiam tanto por esse lugar, mas de maneira irresponsável, sem querer ser forjado no processo. A Bíblia também vai dizer, vocês que querem ser mestres, saibam que haverá muito rigor da parte de Deus com os mestres, com aqueles que ensinam a palavra. Se você quer esse lugar, queira com consciência da responsabilidade do encargo. Alguns de vocês às vezes ficam bravos com a demora que a gente tem aqui para levar alguém a
qualquer nível de posição, seja até um voluntário aqui, um obreiro para ficar na portaria, ele passou por um processo longo. É porque nós sabemos que quanto mais nós damos autoridade a você, mais pessoas estão observando você, mais pessoas estão ligadas a você. E como eu disse, se você tomba sobre alguém. E quanto mais alto você está, mais pessoas vai estar debaixo. Para a gente terminar, Tiago capítulo 3, verso 2. Tiago capítulo 3, verso 2. Dentre algumas coisas que você pode fazer para poder ser vestido pela autoridade, revestido pela autoridade, pela unção, liberar aquilo que você carrega. Uma delas, talvez a mais importante, é uma porta de entrada para todas as outras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita. Sabe por que Jesus falava e acontecia imediatamente? Você já viu Jesus tropeçar no falar? Você já viu Jesus escorregar numa palavra? Você já viu Jesus falar porque a multidão estava apertando ele? Não, eu vi ele ficar calado. Eu vi ele decidir ficar calado. Eu vi ele ser questionado por Herodes e ficar calado. Eu vi ele ser pressionado e ficar calado. Eu vejo em Jesus assim uma precisão. Eu não sei se você percebe isso, por exemplo, na narrativa do filme. Ele ali com Herodes, ele ali com o sumo sacerdote, e eles pressionando ele. E aí eu fico imaginando, sabe, a vontade humana de falar tantas coisas, de se justificar. Aí você percebe na palavra de Deus, mas na narrativa do filme você vê a precisão de Jesus em falar uma frase só: Pai. Ao ser questionado pelos fariseus, ele podia dizer tanta coisa e muitas vezes era uma frase só, em outros momentos ele contava uma parábola. Não tinha um padrão, porque ele não escorregava nas palavras. E nós precisamos amadurecer nessa verdade aqui se a gente quer realmente que a unção nos vista. Certamente que Jesus foi tentado a dizer muitas coisas. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Imagina no deserto, a carne de Jesus desejando dizer tantas coisas, sendo pressionado pelo diabo. Mas ó, na cruz, tanta dor. Se eu não vou ter controle daquilo que eu vou dizer, se o Pai não está dizendo, então eu não digo. Aprende uma coisa, meu irmão, você não tem que falar de acordo com a pressão do ambiente ou das pessoas. Deus te deu a habilidade de falar, mas Deus também te deu a habilidade de fechar a boca e ficar em silêncio. A maioria de vocês já aprendeu a falar, mas é incrível, você é um pouco grosso aqui agora, mas vocês não aprenderam a calar a boca até hoje. Você pode ficar numa roda com alguém falando as coisas e você não falar nada, você sabia disso? Você pode pedir licença. Você pode dizer assim: não, eu não tenho uma opinião para dar sobre isso. Você não precisa dar sua opinião para tudo. Se você não tem certeza que a sua opinião é a opinião de Deus, fique calado ou diga: eu não tenho nada para dizer acerca disso. Aquele que não tropeça nas palavras é perfeito. Eu quero que hoje você inicie uma jornada em busca dessa perfeição. E essa perfeição vai vir se você aprender a falar e a se calar quando é necessário. Dentro do seu casamento, você pode deixar só o outro pecar, e que o outro também te deixe pecar, e não peque junto quando você estiver na carne. Mas os grandes problemas dentro do matrimônio não é porque um brigou, é porque um brigou e o outro respondeu, e aí vira uma confusão. Se alguém ousasse se calar
e esperar ter uma palavra de Deus. Se alguém ousasse dizer, tudo bem, você está nervoso agora, depois a gente conversa. Uau! Se alguém ousasse levar a ofensa sem devolver, se alguém ousasse sentir a cara e doer com a verdade que o cônjuge disse, mas dizer, se eu falar agora, eu não vou contribuir em nada para a salvação disso aqui. Então que Deus faça justiça entre nós. Você não precisa corrigir o seu filho irado. Eu sei que quando o seu filho peca diante de você, te desonra, te desobedece, o sangue vai lá no talo. Quando ele faz pirraça, e muitos de vocês vão lá e corrigem, e aí vocês não conseguem trazer educação, vocês trazem vingança, porque vocês estão expressando a dor e o desconforto que vocês estão sentindo. Você pode contar até 10 e dizer, nós vamos conversar em casa. Você não precisa falar na hora, porque você precisa falar com precisão. E quanto mais você crescer nessa verdade, mais a unção vai poder vestir você. Mais o Senhor vai dizer, posso dar um pouquinho mais. Aleluia. Como eu disse, a unção já está disponível, mas ela é como uma vestimenta. Ela é como uma vestimenta, ela é como uma roupa, só que ela não é produzida em tamanho infantil. Todo mundo recebe, mas recebe no tamanho de maduro, de alguém maduro. Não tem kids nessa versão. E aí talvez você diga, mas e as crianças? Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu filho tropeça menos nas palavras do que muita gente que eu conheço. Porque ele está sendo educado desde sempre. O que ele pode, o que ele não pode dizer, quando ele pode, quando ele não pode. Então tem muita criança lá na igrejinha que pode ser mais revestido de autoridade que alguns de vocês aqui. Porque falam menos besteira do que você. Porque controlam mais a língua do que você. Viu? Mas tem hora que dá vontade de dar e passa, irmão. Vou voltar no que eu falei recentemente aqui. Desconecta a língua da sua alma e conecta ela no espírito. O problema é que a sua língua está conectada até hoje no espírito, na sua alma ao invés de no espírito. Tiago vai dizer, esse mesmo texto aqui, já ensinei para vocês, quem pode controlar a língua? Ninguém. Só quem pode é o Senhor. E aonde o Senhor está? No seu espírito. Conecta a língua no seu homem espiritual, na sua mulher espiritual. Desconecta ela da sua alma. Para de achar que você tem que dizer tudo que você sente. Você pode ficar só sentindo com a boca fechada. Você pode, como eu ensinei recentemente aqui, falar a quem você não pode machucar, ao Senhor. Ao Senhor você pode falar. Porque antes de você falar, Ele já sabia o que está no seu coração. A murmuração só nasce quando você fala aquilo que você deveria falar ao Senhor aos 4 ventos. Como eu já disse, aquilo que é murmuração sendo dito aos outros, sendo dito no secreto ao Senhor, pode ser um lindo salmo. Então aprenda a desatolar com o Senhor. Que Ele você não vai machucar. Ele está pronto para ouvir o que Ele já ouviu. Aleluia. Quantos querem crescer um pouco mais? Você já sabe como é fazer isso? Está disposto a pensar mais naquilo que você diz a partir de hoje? Está disposto a começar uma escola de exercício, de controle da sua língua? Para que você se torne mais perfeito? Para que a roupa comece a caber em você? Quer saber alguém maduro? Quer conhecer alguém maduro? É alguém que não tropeça nas palavras, que fala com mais exatidão, com mais precisão.
Amém? Vamos orar, se coloque de pé no seu lugar. Eu preguei mesmo em 20 minutos? O que está acontecendo? Eu já estou treinando nos Estados Unidos, que lá não pode ficar falando muito tempo, porque tudo é 2 tempos, né? É você e o tradutor. Então, foi de propósito. Já estou treinando lá para os próximos 30 dias. Senhor, há tantas palavras proféticas sobre essa igreja. Há tanta gente aqui que já recebeu palavras do Senhor incríveis, que já foi revelado a geografia que o Senhor tem para eles, a esfera da sociedade que o Senhor quer transformar através deles. Mas eu ainda vejo os mesmos que rolam no chão debaixo da unção falarem de maneira tão irresponsável uns dos outros, maldizer o outro, machucar o outro com as suas palavras. E é por isso que eles continuam apenas recebendo palavras proféticas. Por isso que eles continuam como que vendo o Senhor chamando eles, que as palavras proféticas são isso, é o Senhor à frente nos dizendo: vem, 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 eu estou aqui, mas a gente precisa ir. E a gente vai pelo caminho da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que eu sou homem, eu falo como homem. Ah, Senhor, quantos aqui que já são homens no sentido de poderem fazer filhos, casaram, tem um filho, tem 2 filhos, eles já são homens para poder entrar no matrimônio e assim fizeram, mas falam como meninos até hoje. Eu oro por essa conversão, Senhor. Eu oro para que esse homem saia daqui decidido pelo caminho da maturidade, decidido a falar com mais precisão, sabendo que ele pode construir a mulher que ele sempre desejou. A verdade é que ele tem a mulher que ele foi capaz até hoje de construir, porque palavras podem construir qualquer realidade. E ele já podia ter uma mulher incrível, essa mulher já podia ter um homem incrível, se ela estivesse disposta a falar o que o Senhor está dizendo e não o que a sua alma ferida está dizendo. Senhor, que alguém decida sair daqui hoje abrindo mão dos seus direitos. É direito demais nesse matrimônio, é direito demais nesse casamento. É todo mundo querendo ter direito. É todo mundo tendo uma justiça própria para ser satisfeita e ninguém disposto a morrer na justiça de Cristo. Que alguém desse matrimônio saia daqui hoje disposto a permanecer morto. Eu não quero falar porque a multidão está me apertando. Eu não quero falar porque os homens têm uma expectativa. Eu não quero falar porque a pressão. Eu quero falar o que o teu Espírito está dizendo. Ah, Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, você nos ajuda a orar, então você nos ajuda a falar. Aleluia! Você nos ajuda a falar. Tudo que Jesus fazia, eu falava, ele disse: eu falo e eu faço porque eu vi o Pai fazer. Aleluia! E nós temos visto o Pai. O Senhor tem revelado a nós a tua palavra, o Senhor tem revelado a nós a sua vontade, mas nós continuamos saindo do ambiente onde o Senhor nos mostra, como o Senhor mostrou para Moisés o seu plano, e a gente sai dali: não, mas eu vou fazer do meu jeito. Nós queremos o que o Senhor quer nos dar, mas construindo a partir do nosso jeito. Não! A planta que o Senhor deu a Moisés teve que ser respeitada, ele teve que construir conforme o Senhor disse. Nós queremos construir a nossa família conforme ela foi construída no teu coração. Existe uma planta para a nossa família, assim como o Senhor mostrou o tabernáculo para Moisés. O Senhor tem nos mostrado na sua palavra a família que o Senhor tem para nós, o tipo de homem que o Senhor tem para nós, o tipo de mulher que o Senhor tem para nós, o
fez exatamente como o Senhor orientou. Por quê? Porque o teu Espírito veio sobre homens como Bezalel. O seu Espírito veio sobre homens os capacitando a transmitir a sua vontade. Então nós oramos, Espírito Santo, venha sobre nós e nos ajuda. Nós colocamos o nosso coração, a nossa vida à sua disposição, Senhor. Quebra o orgulho desse povo. Quebra, Jesus. Tudo que o Senhor precisa não é de homens cheios de habilidades, mas um homem de coração quebrantado, disposto a se humilhar, para que o Senhor no tempo oportuno o exalte. O Senhor precisa desse casal de um homem e de uma mulher disposto a se humilhar, para que o Senhor o exalte. Aleluia. Já estou crucificado. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana